Glória a Deus. Aleluias. Mais uma vez estamos aqui com a nossa live. Começamos um pouquinho mais tarde, porque estamos aqui acertando algumas coisas, mas estamos no ar para mais uma live, trazendo a palavra do Senhor, trazendo hinos, a presença de Deus aqui nesse lugar. Amém? Só um momentinho. Sem som. Só que tá com ele aí. Mas tá sendo. Bem, amigos, estamos felizes de estar mais uma vez aqui com vocês na nossa live. Conto com a presença de todos, avisa todo mundo, avisa a todos que estamos no ar. A presença do Senhor já está aqui nesse lugar. Então vamos começando, dando glórias ao Senhor. Vamos estar iniciando, fazendo a primeira coisa que temos que fazer sempre quando chegamos, é trazer uma palavra, trazer uma oração para Deus abençoar o lugar. Então vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor Deus Santo, por mais um dia da qual o Senhor permitiu estarmos na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus Santo, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estar mais uma vez, Pai. Mais uma vez na Tua presença. Senhor, que essa live, Senhor, o Senhor venha tomar a frente, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus Santo, estar à frente de tudo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo aquilo que for falado aqui nessa noite, Pai. Tudo aquilo que for mencionado aqui nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor Deus Santo, tomar a frente de tudo, Pai. Deus Todo-Poderoso, toma, Senhor Deus Santo, a vida do diácono Igor, Pai. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor Deus Santo, do pastor José Nilton, Pai. Que também, Senhor Deus Santo, estaria aqui conosco, mas teve um compromisso, Pai. Mas dentro em breve estará conosco aqui glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor. Pai eterno, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que o Senhor leve, Pai eterno, a nossa voz. Que o Senhor leve, Senhor Deus Santo, a nossa oração, Pai. A chegar, Senhor Deus Santo, a lugares que fisicamente não podemos chegar, Senhor. Mas na Tua presença, Pai. Na Tua presença, Senhor, e através desse trabalho que o Senhor colocou em nosso coração. Podemos, Senhor Deus Santo, Deus amado, chegar em lugares altos, chegar em lugares, Senhor Deus Santo, sem limites, Pai. Pai eterno, aquele que está em casa agora, Senhor Deus Santo, triste, abatido. Eu te peço que o Senhor venha tocar no coração dele nessa noite, Pai. Que ele venha, Senhor Deus Santo, pegar o seu telefone, Senhor Deus Santo, não para fazer coisas que não convêm a Ti, Senhor. Mas que ele venha, Senhor Deus Santo, pegar o telefone, abrir nessa live, Pai, aonde o Senhor vai falar conosco profundamente, Pai. Senhor, toma, Senhor Deus Todo-Poderoso, essa igreja. Toma essa casa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus Todo-Poderoso, desde já eu te agradeço por tudo, Pai. Senhor Deus Santo, Deus amado, em nome de Jesus. Nosso irmão diácono Igor está continuando a oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, nós colocamos, Pai, diante da Tua presença, Pai. Senhor, para te agradecer, Pai, render graças a Ti, Pai, te agradecer. Muito obrigado, Senhor, pelo mais um dia que o Senhor nos deste, Pai. Pelo mais um fôlego de vida, Pai, por nós deitarmos e acordarmos e levantarmos, Pai, porque até que o Senhor tem nos sustentado a nossa vida, mesmo sem merecer, Pai, porque a Tua graça e misericórdia, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo mais uma terça-feira, Pai, pela uma manhã, uma tarde e agora uma noite, Pai, que possa ser, Pai, abençoada com o Teu Espírito Santo aqui, Pai. Senhor, eu te entrego, Pai, minha vida, a vida do presbítero Sérgio, até do pastor José Nilton, Pai. Senhor, toma essa live em Tuas mãos, Pai, essa rádio, Pai, desse projeto dessa igreja, Pai, que através dessa live, Pai, dessa rádio, Pai, que
possa, Pai, vidas, Pai, pessoas serem alcançadas através da nossa voz, Pai. Senhor, nós somos apenas, Pai, um instrumento, uma ferramenta, um canal, Pai, mas é o Senhor que faz a obra por completo, Pai. Senhor, aquele que está em casa, que vai estar ouvindo essa live ao vivo, Pai, ou aquele que vai ouvir depois, Pai. Não importa onde o ambiente que esteja, Pai, mas que Teu Espírito Santo venha visitá-lo, Pai. Visita, Pai, esse crente que muitas das vezes está sem força, Pai, que precisa renovar, suas forças precisam ser renovadas, Pai, que precisa, Pai, de uma cura, Pai, em nome de Jesus, Pai, que se encontra, Pai, enfermo, Pai, aqueles que precisam de libertação na sua casa, Pai, um filho, um marido, Pai, uma esposa, um sobrinho que se encontra no vício, Pai, das drogas, Pai, do tráfico, preso, Pai, na boca de fumo, Pai, Pai, preso, Pai, nas bebidas, Pai, no alcoolismo, Pai, no cigarro, Pai, que Teu Espírito Santo venha libertar cada um deles, Pai, porque a Tua palavra diz que para o Senhor nada é impossível, Pai. Senhor, que o Senhor possa entrar de providência a cada lar, Pai, em cada casa, Pai, que o Senhor venha fazer aquilo, Pai, que cada um está necessitado e que precisa da Sua ajuda, Pai. Senhor, por isso fique conosco, Pai, que nós possamos sentir a Tua presença, Pai, porque sem a presença, Pai, Tua, Pai, nós não somos nada, Pai, nós não sentimos nada sem a Tua presença, Pai. Fique conosco, assim nós choramos e agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. É assim mesmo, a gente vai atrelando, a gente vai arrumando, mas o importante é que Deus está aqui conosco aqui nesse lugar. Queria dar os bem-vindos aí, você que se encontra aqui já na live, você que já está entrando aí, seja muito bem-vindo. Aqui não é outro lugar senão um lugar onde estamos reunidos para adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Vai aí divulgando, vai chamando as pessoas. Você que já está entrando aí, pega o link, manda para as pessoas aí, que Deus vai tocar no coração daqueles que estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, vai divulgando aí, chama teu amigo, chama aquele teu colega, aquele teu parente que está precisando ouvir da palavra do Senhor. Chame ele nessa noite. Deus quer conversar, Deus quer palestrar com você nessa noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Vamos estar conversando com Deus nessa noite. Sim. É um momento que separamos para estarmos falando com Deus. Como já falamos na live anterior, às vezes na labuta do dia a dia a gente fica tão atarefado. A gente pode dar tempo para fazer tantas coisas, mas a gente não tem um tempo para separar para Deus. E é por isso que a gente colocou esse projeto para estarmos aqui no horário da noite. Porque agora à noite é o horário que muitos chegam do trabalho, é o horário que muitos estão chegando, que vão sentar em casa agora, acabaram de tomar o seu banho, já jantaram. Às vezes pega o telefone ali para ver uma imagem, ver um vídeo, e para aí e cai aqui na nossa live. Então, seja muito bem-vindo você que está chegando na nossa live. Queria dar alguns informativos. Estamos na semana de festa da nossa casa, da nossa igreja. Glória a Deus. Nessa semana agora, sábado e domingo, estaremos festejando o nosso 15º aniversário. Muita coisa aconteceu, muita história aconteceu para chegarmos aqui. Muitos acharam que a gente não ia conseguir chegar, mas chegamos. Deus tem nos abençoado aqui nesse lugar, igreja. Glória. E eu te convido a estar conosco aqui no sábado, no domingo. Sábado estaremos começando aqui o nosso culto às 7h30, aqui na rua Manitoba 42. Você é o nosso convidado principal. Vai ser uma honra ter você aqui conosco, festejando. Também no domingo, pelas 6 horas, às 18 horas, estaremos aqui também reunidos para festejar esses 15 anos que Deus tem nos abençoado aqui nesse lugar.
Deus tem feito coisas na nossa vida que, se pararmos para contar, muitos nem acreditariam o que Deus tem feito na nossa vida, mas temos visto a mão de Deus aqui nesse lugar. Deus tem tocado aqui nesse lugar. Deus tem mostrado que Ele é Deus, que ainda fala com o teu povo. Glória a Deus. Deus tem falado aqui nesse lugar. Então eu te convido a estar conosco aqui, também se alegrando conosco. Vai ser um motivo de muita alegria ter você aqui conosco. Muita. O que tu acha? Tu acha que eles vão estar felizes de estar aqui? Muito. Vai sentir a presença do Espírito Santo, vai ter palavra e só palavra. E as festas não param. As festas não param, porque depois que a gente acabar a nossa festividade, no sábado e no domingo, vai vir Culto Jovem. Culto 31 Jovem. de maio. Estamos aqui com o nosso líder dos jovens, que pode falar um pouquinho sobre o culto dos jovens. Aí chama o pessoal, chama a galera. Dia 31 de maio, às 19h30, aqui na rua Maritoba, número 42, em Anchieta. Vamos ter o nosso primeiro culto jovem do ano. Você que estiver em casa, algum parente, algum amigo, Igor, mas não é cristão, não importa. Convide ele dia 31 de maio. Vai estar aqui um pregador muito bom, um pregador excelente. Vai estar aqui algumas cantoras, adoradoras, né? Falamos de levitas, mas chamamos de adoradoras. E então convido você a estar aqui dia 31 de maio, 19h30, o nosso culto jovem. Convite pai, mãe, primo, amigo, amiga. Não importa a idade, seja do mais novo até o velho, mas o importante é você estar na casa do Senhor. E o Senhor fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que Ele irá aliviar. Então, ou seja, só tem descanso na casa do Pai. E aonde você vai na casa do Pai, o Pai te dá descanso, o Pai te dá repouso e o Pai te dá alívio. Aleluia, verdade. É um motivo de... E a gente convida jovens de 100 a 0 anos. A 5 anos, não tem limite, não tem idade. Eu queremos que vocês estejam conosco aqui se festejando, se alegrando aqui com os nossos jovens, né, que estarão aqui se alegrando. E você, mais uma vez, é o convidado principal de estar conosco aqui também, se alegrando conosco, com nossos jovens. Vai ser uma bênção aqui. Vai vir um pregador abençoado, conheço ele de muitos anos, um jovem abençoado. Deus vai bradar aqui nesse lugar. Então, entre lá nas nossas redes sociais, no nosso site aí tem o nosso banner da nossa festividade, os pregadores que estarão aqui. Também teremos um cantor também aqui no dia da festividade, Cícero Silva, abençoado também. Vem que você não pode perder. Olha a oportunidade que Deus está te dando para curtir uma boa palavra, uma boa música, um bom louvor e principalmente a presença de Deus aqui nesse lugar. Porque temos visto, né, irmão, nos últimos tempos, o que Deus tem feito aqui nesse lugar, né? O que Deus tem bradado aqui nesse lugar. E é um lugar onde que a gente entra e sente a presença de Deus, né? A gente entra por aqui, por essas portas, e a gente sente a presença de Deus aqui nesse lugar. E falando em presença de Deus, nosso tema dessa noite, estávamos conversando e falando sobre alguns assuntos, e o assunto que veio para podermos estar falando e abordando nessa noite é a respeito de adoração, né? Às vezes as pessoas estão confundindo o que é adoração, né? O que me chama a atenção é naquela passagem da mulher samaritana, e é o tema, é o texto tema, mas o nosso irmão vai trazer uma palavra mais aprofundada sobre o assunto. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus vai falar para aquela mulher o seguinte: Deus procura os verdadeiros adoradores. Glória. E se
Deus está à procura dos verdadeiros adoradores? É porque estão adorando a Deus erradamente na mentira. Verdade. Se estão procurando o verdadeiro, é porque tem alguns que estão adorando na mentira. E isso é muito preocupante, porque às vezes a gente não consegue discernir quem é que está na verdade e quem está na alegria. Quem está na verdade e quem está na mentira. E qual é a verdade, qual é a verdadeira adoração? A gente para pensar e às vezes o que a gente leva como entendimento do que é adoração é quando a gente estamos louvando. Quando estamos ali com o louvor, e às vezes a gente bota em casa lá o louvor bonito, a gente bota o rádio lá no último volume, e a gente acha que aquilo dali é a adoração. E pra gente não precisa nem mais e nem estar na igreja, porque já estamos adorando ali. Estou em casa adorando. E isso se vê muito quando a gente vai fazer evangelismo, quando a gente vai pregar lá fora, que a gente chama a pessoa para vir para a casa do Senhor, para adorar, e ela diz assim: não, eu não preciso ir para a igreja adorar, eu já adoro na minha casa. Porque até então eles acham que a adoração é aquilo que eles ficam em casa, ali adorando, ali ouvindo aquele louvor. E adoração não é só louvor. Adoração não é só louvor. Adoração é quando rasgamos o nosso coração e estamos perante a Deus e não botamos obstáculos para adorar a Ele. Glória a Deus. Porque adorar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Adorar a Deus quando tudo está em vento e polpa é fácil. O problema é a Deus nas adversidades. Aí está o problema. E sabe qual é o exemplo que eu tenho, Diácono Igor, de adoração? Pedro, Paulo e Silas. Naquele momento ali, olhando pelo nosso lado, pela nossa visão, né? A nossa visão humana. E a gente poderia olhar e falar que ali não era um cenário de adoração. Não era um cenário de adoração. Eles estavam presos. Com certeza foram açoitados. Com certeza sofreram ali naquele lugar. E não era um ambiente para adoração. Eles poderiam muito bem chegar ali e falar assim: eu não vou adorar a Deus, porque esse Deus me abandonou e permitiu de eu estar aqui. Isso aí. Só que eles sabiam quem era Deus na vida deles. E você que está em casa e está ouvindo, eu estou dizendo para você: Deus é Deus na sua vida. Glória a Deus. Não importa onde você está e o que você está passando. Não importa a adversidade que você está passando. Eu estou falando para você que está ouvindo. Glória a Deus. E também para você que irá ouvir posteriormente. Deus ainda é Deus. É tempo de adorarmos a Ele em verdade, em espírito, porque Deus, Ele é espírito, Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. É isso que Ele quer de nós. É que viemos adorar a Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Porque Ele é espírito, não adianta tentarmos adorar a Ele em carne, porque se o espírito está longe de Jesus. Meu Deus. Isso aí me remete àquela fala que Jesus disse que os fariseus adoravam a Deus de boca, mas o seu coração estava muito longe. Isso é preocupante, que a gente vê muitos que estão seguindo nessa mesma caminhada, adorando a Deus, e às vezes até entra pela porta da igreja, mas infelizmente o teu coração está muito longe. Mas ainda há tempo, porque a palavra do Senhor vai dizer que enquanto a vida
ainda há esperança. Glória a Deus. Aleluia. Ainda há esperança para a árvore cortada, Aleluia. jogada e queimada junto ao ribeiro de águas, ao cheiro das águas, ela vai voltar a ter vida. Se você que está ouvindo essa live, por algum momento você parou e você desanimou e você está se sentindo morto espiritualmente, Jesus está nessa noite dizendo: ei, eu estou trazendo vida até a tua casa, e vida com abundância, da qual a vida que eu te ofereço não é só para você, mas é para toda a tua casa. Glória a Deus. Jesus está marcando a tua casa nessa noite. Em nome de Jesus. Está marcando os umbrais das portas. Está marcando as portas com o sangue do Cordeiro, onde o espírito maligno não pode adentrar. Sim, Deus. Jesus está aqui conosco, porque a palavra do Senhor diz: aonde há 2 ou 3 reunidos em teu meu nome, Glória a Deus. ali eu me faria presente. Aleluia. E o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, não mente. Eu não sei o Deus dos outros que tem por aí, mas o Deus que eu sirvo, o Deus verdadeiro, ele não mente. Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Sim. Deus tem mudado a história de muita gente. Temos visto pessoas entrando aqui pela igreja, desesperada, pedindo ajuda, dizendo assim: Senhor, eu preciso estar na tua presença. É verdade. Eu preciso da tua presença. Deus tem nos chamado a um compromisso com Ele. Glória a Deus. E eu te chamo a um compromisso com Ele nessa noite. O nosso diácono Igor também falará algo sobre adoração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Um tema bastante, né? Primeiramente, boa noite, a partinha para todo mundo. É um tema muito interessante, né? A respeito sobre a adoração, né? Qual o nosso presbítero Sérgio trouxe. João capítulo 4, onde Jesus tem encontro com a mulher samaritana. E nessa conversa, nesse diálogo, Jesus ele fala com ela que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, quando nós vamos olhar a respeito dessa passagem da mulher samaritana, nós vamos enxergar que ali Jesus está ensinando sobre uma verdadeira adoração. Quando nós vamos pegar a palavra adoração, como o presbítero Sérgio falou, muitas das vezes nós achamos que a adoração é apenas louvor com os lábios, presbítero Sérgio. Nós achamos que a adoração é apenas performance. É apenas eu aumentar um tom de voz, minhas cordas vocais, cantar bonito, e eu louvei e pronto, acabou. Não. A adoração ela vai muito mais além daquilo que você adora com os lábios. A adoração não é aquilo que eu adoro apenas no culto. A adoração é aquilo que eu vivo de acordo com aquilo que eu declaro, de acordo com aquilo que eu louvo. Então a adoração não é apenas eu louvar, não é apenas eu cantar, soltar uma melodia, minhas cordas vocais, jogar um efeito. Não! A adoração é tudo aquilo quanto aonde eu estou no trabalho, na faculdade, em casa. Eu adoro a Deus não com os lábios, mas através das minhas atitudes que eu faço no dia a dia. Verdade. Então, por isso que o presbítero Sérgio trouxe algo muito bom sobre que Jesus vai falar que muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe. Verdade. E é por isso que Jesus ele fala para a mulher samaritana. Ele fala, olha, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito. Aí eu faço a pergunta, presbítero Sérgio,
sabemos que o Pai, o Deus, é Espírito. Mas por que Jesus apenas também falou Espírito? Quando nós olhamos para nós, como a Bíblia divide, né, o corpo humano, nós temos o corpo, alma e espírito. Então, por que Jesus ele não falou assim? O Pai está à procura daqueles que adoram com o corpo ou com a alma. Mas por que ele fala em espírito? Porque Jesus ele sabia que quando nós falamos em carne, carne é o nosso corpo normal. É aquilo que todas as vezes quando vem a tentação, a nossa carne se inclina. Então, ou seja, ele sabe que a nossa carne não consegue manter a adoração a Deus em dia, por quê? Porque vai chegar uma certa vez quando a tentação vier, a nossa carne falha, a nossa carne erra, a nossa carne não consegue nos sustentar. Segundo, por que Jesus não falou alma? Porque muitas das vezes, quantas vezes nós chegamos em casa, quando falamos de alma, nós vamos falar sobre sentimentos, sobre angústias, tristezas, às vezes emoções. Então Jesus ele não fala alma por quê? Porque tem hora que a gente se encontra tão angustiado, tão triste, que nós não conseguimos adorar o Senhor. Então aí vem por isso que ele fala em espírito. Por que o espírito? Porque todas as vezes quando a carne falhar, quando a carne não querer, quando a alma estiver afligida, entristecida, angustiada, mas tem um espírito, o Espírito do Senhor, que te sustenta e fortalece para nós continuarmos adorando o nome do Senhor. Então, por isso que Jesus fala em espírito, porque se eu adorar somente com minha carne, somente com minha emoção, vai chegar o certo dia, o dia seguinte, nós não vamos querer mais adorar. Não vamos querer mais buscar a Deus porque eu só adorei com a minha carne e com a minha emoção. Mas quando eu adoro em espírito, aí vem o que o Senhor falou em Atos capítulo 16. Nós possamos estar igual Paulo e Silas, presos, açoitados, questão financeiras tristes. Às vezes alguém dentro da família não foi liberto, não foi curado, Jesus ainda não visitou. Mas por que a gente continua de pé adorando? Porque é o Espírito dentro de nós que faz cada dia a gente sustentar as nossas lutas, batalhas e guerras para continuarmos adorando o nome do Senhor. Então por isso que é interessante que Jesus ele fala, tem que ser verdadeiro. Porque nós temos que olhar para si e falar, Senhor, será que eu estou sendo um falso ou um verdadeiro adorador? Será que eu apenas estou adorando em lábios vazios, minha alma, meu coração está vazio por dentro? Ou será que eu estou adorando mesmo, igual aquele louvor que o presbítero Sérgio falou? Questione ou adora. Será que quando eu passo as mesmas coisas que o apóstolo Paulo, não as mesmas coisas, mas situações difíceis, será que eu estou questionando ou estou adorando? E o que o Senhor falou é muito interessante, presbítero, porque o Senhor falou que o ambiente era propício para quê? Para só falar, Senhor, por quê? Porque eles foram cumprir uma missão que o Espírito Santo de Deus mandou eles irem. Eles iam para determinado local, mas o Espírito falou, não quero, vai para esse tal lugar, para Macedônia. Então eles fizeram tudo isso, obedeceram, e onde que eles foram parar? Na prisão, num cárcere. E isso aí é interessante que tu trouxe agora, é interessante porque às vezes passa por isso. Uhum. Aí Deus fala assim, eu quero que você pregue, eu quero que você louve, eu quero que você faça e aconteça. Aí você começa a fazer, as coisas começam a dar errado. Yeah. Aí você começa a questionar, eu estou fazendo as coisas certas, tá dando tudo errado, então eu vou parar de fazer. Isso. Quando na verdade é pra gente insistir. Porque tem uma coisa que... Eu vou voltar um pouquinho naquilo que você falou a respeito da carne, da alma e do corpo, do espírito, alma e corpo, né? Uhum. Somos um ser tricotônico, né? Então, assim, eu tenho uma dinâmica que diz assim, se a gente pegar nossos 3 dedos e a gente nomear ele como alma,
espírito, alma e corpo. A gente vai nominar, né? Espírito, alma e corpo. Alma é aonde está nosso entendimento. Isso. Então, assim, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais a minha alma ela tende a se encostar no espiritual. Quando eu estou ali em jejum, estou em oração, estou ali dentro do mundo espiritual, a minha alma, que é o centro do meu entendimento, ela tende para o lado espiritual. Isso aí. Mas quando eu dou vazão à carne, quando eu estou fazendo coisas que alimentam a minha carne, a minha alma ela se afasta do meu espiritual e ela se encosta no carnal. Ou seja, eu me encho da carne e me afasto do espírito. Presbítero, tem como ficar no meio? Não. Porque Jesus vai dizer, seja quente ou seja frio. Morno, eu vou vomitar. Meu Deus. E eu demorei muito para entender isso, diácono. A respeito de... Eu falava assim, Senhor, é melhor ser... Pensava, né, comigo, né? Lá no início da caminhada, eu pensava assim, seria melhor ser morno do que ser frio. Sim. Na nossa lógica, sim. Seria melhor. Mas se você para para pensar, você olha e imagina uma pessoa na igreja, né? Essa pessoa está na igreja e ela tá fria na presença do Senhor. Ela tá fria, tá quase morta, tá quase parando. Vamos detectar que ela tá fria e vamos ajudar. Sim. Quando você está forte, você detecta que aquele está frio e ajuda. Mas quando você está morno, não conseguimos detectar que você está morno. E também você não serve para ajudar quem está fraco. Meu Deus, é forte. Então, por isso que Jesus, eu demorava muito, falei, Senhor, é melhor ser... Tá ali, tá morno, né? É melhor. Não, mas aí quando eu começo a entender, Deus ele vem até a mim, me explica essa situação, eu falei assim, não, realmente, não tem como você tá no meio termo. Porque aquele que está no meio termo não tem como ajudar. Não tem. Não tem como ajudar. Não tem. Infelizmente não tem como ajudar. Então, assim, é algo para se pensar. É algo de a gente se pensar. Deus tocou no nosso coração, né, de trazer a respeito de adoração, porque Deus ele necessita que demos a Ele toda a nossa adoração a Ele. Mas não é uma adoração de qualquer maneira. Sim. É uma adoração que vem daquela... Aí, um exemplo também que eu escuto muito, já até crente antigo reclama muito, né? Não sei se você já ouviu, né? Vai dizer assim, não, porque aquele irmãozinho entrou para a igreja tem uma semana, Deus já abençoou a vida dele de uma forma que... Extraordinária. E aquele crente que está aqui na igreja 10, 15, 20 anos na igreja, não consegue receber a bênção que aquele irmãozinho de uma semana recebeu. Aí tu vai perguntar, presbítero, por que isso? Eu te explico. Aquele irmãozinho que está uma semana na igreja, ele está no primeiro amor. Ele tá com o coração, ele rasga o coração quando ele entra por essas portas da igreja. Ele não quer nem saber se tá frio, se tá calor, se o ar tá ligado, se o ar tá desligado, se o ventilador tá ligado, se não tá ligado. Ele não quer saber quem está do lado dele, na sua direita, na sua esquerda. Ele entra para aquelas portas tão somente para adorar o Senhor. Aleluia. Só que quando o tempo vai passando e a gente vai se acomodando. A gente vai se acomodando. E aonde isso nos leva? Isso infelizmente nos leva à apostasia. Isso nos leva ao esfriamento. E a oração daquele que se esfriou não é a mesma oração daquele que entrou agora há pouco tempo. É verdade. Porque aquele busca de todo o teu coração. E aquele que está aqui já entrou numa comodidade. Só que Deus nos chama nessa noite Glória. a sairmos da nossa zona de
conforto. Aleluia. E entrarmos na nossa zona de confronto. São palavras parecidas, mas tem uma diferença gigantesca. É tempo de sairmos da nossa zona de conforto e entrarmos na nossa zona de confronto. Aleluia. Porque Jesus está às portas e Ele está voltando. E muitos, infelizmente, estão ficando pelo caminho. É verdade. Muitos estão desacreditando naquilo que Deus tem prometido. Verdade. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque quando estamos aqui na igreja e a gente fala sobre esses temas, a gente fala sobre esses assuntos e as pessoas nos taxam como santarrões, que isso, que aquilo, intolerantes, mas não. É porque bem sabemos o que está por vir. É, Deus. Estudamos e aprendemos e sabemos o que está por vir. E o que está por vir é algo muito pesado, muito terrível. Eu, antes de voltar a palavra aqui para o nosso diácono, eu escutei uma história uma vez de um pastor, eu achei muito interessante, que ele falava o seguinte: porque às vezes as pessoas olham para nós, né, a gente estamos fazendo esse trabalho aqui de vir aqui na live, o irmão chegou da rua agora, eu também estava fazendo algumas coisas e a gente poderia estar fazendo outras coisas. Sim. Mas separamos o melhor que podíamos dar ao Senhor. Glória a Deus. Que é bem fazer o que Ele mandou nós fazermos. O id e pregar o Evangelho do Senhor a toda criatura. E essa história que eu ouvi, eu achei muito interessante. Que certa feita, uma professora estava dando aula e em meio à sua aula ela estava falando sobre placas tectônicas e no meio do assunto ela falou sobre tsunamis. E ela começa a ensinar o que seria uma tsunami. Ela começou a ensinar como se formava uma tsunami. Aquela menina que estava ali ouvindo aquela aula, certa feita, ela estava numa praia e ela começa a reparar as águas, que quem já viu filme, já viu sobre tsunami, sabe que quando a tsunami está se formando, o mar ele começa a recuar. E ela olhou e aprendeu aquilo com a professora. E ela começa a gritar na praia: a tsunami, a tsunami, a tsunami. Muitos começaram a rir daquela menina. Alguns deram ouvido. E foram com ela para se abrigar. Correram. Mas muitos não deram bola para aquela menina que ela estava falando, gritando ali naquele momento. E aquela tsunami veio. E matou muitas pessoas naquela praia. Mas pela persistência daquela menina, e vamos fazer um paralelo aqui. Pela persistência daquela menina, algumas vidas se salvaram. Glória a Deus. E isso é o que nós fazemos. Um dia a gente aprendeu que nosso lugar não é aqui na terra. Que Jesus está preparando o lugar para nós. Aleluia. E que Ele está voltando. Glória a Deus. E é a nossa obrigação ir por todo o mundo gritando: Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Glória a Deus. Não podemos cessar de gritar e de dizer: Jesus está voltando. Aleluia. Por mais que zombe de nós, por mais que nos critiquem, por mais que riem de nós, não podemos parar de gritar: Jesus está voltando. Porque como aquela menina lá não parou de gritar, porque muitos estavam zombando dela. E por causa disso algumas vidas se salvaram.
Quantas vidas vamos salvar por estarmos aqui nesse momento? Meu Deus. É por isso que quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, muitas coisas dão errado. Muitas coisas se levantam. E a gente pergunta, Senhor, mas por quê? Se estamos fazendo algo por bem. Sim, mas o inimigo ele não está satisfeito, ele vai se levantar para tentar nos parar. É verdade. E a gente não pode permitir que essas coisas aconteçam. Diácono Will. E essa história é bastante bem interessante, né? E o que o senhor falou é verdade, né? Que hoje as pessoas não querem mais adorar o Senhor, né? Em verdade. E quando nós olhamos para o tema que é a adoração, o senhor falou sobre quando nós vamos fazer esse trabalho para o bem, sempre para a adoração e glorificação do Senhor, o inimigo sempre se levanta para tentar derrubar, atrapalhar ou para tirar o foco, distrair. Aí eu faço ali a pergunta por quê? Porque nós falamos que o inimigo vem para matar, roubar, destruir. O inimigo ele vem para fazer muitas coisas ruins na minha vida, na sua vida que está aí na live. Porém, presbítero, ele quer uma coisa. Ele quer uma coisa, aquilo que ele sabe que Jesus tem, que ele não tem, mas que ele quer conseguir, que é o quê? Adoração. Como é que você me prova isso, Igor? Quando Jesus é batizado por João Batista, antes de ele começar seu ministério, o Espírito leva Jesus para o deserto. Ali Satanás vai fazer 3 tentativas com o Senhor Jesus Cristo. Na terceira tentativa e última, Satanás, o diabo, leva Jesus a um monte muito alto e mostra para ele todos os reinos do mundo e a glória deles. Falando nos dias atuais, qualquer um ia ficar maravilhado. Aí Satanás olha para Jesus e fala, tá vendo isso tudo? Eu te darei o reino do mundo, a glória, tudo que tem de bom, eu te darei. Basta você fazer o quê? Se prostrar e me adorar. E o Senhor Jesus fala, não, Satanás. Adorarás apenas um Senhor e só Ele servirás. Ou seja, então, o que Satanás queria fazer com Jesus era não só fazer Jesus pecar, mas querer que Jesus fosse adorar o próprio Satanás. O diabo ele queria a própria adoração para si. E é isso, presbítero, que está acontecendo nos dias atuais. Porque Satanás, ele tenta tirar o foco, distrair nós cristãos que servimos ao Senhor, para que nós viemos adorar ao inimigo. Aí eu pergunto ele ofereceu para o Senhor Jesus o reino no mundo, a glória, sendo que Jesus, sendo um só, ele criou um mundo, ele tem a sua glória. Será que Satanás iria dar tudo aquilo que ele falou para Jesus? Ou ele só queria uma confissão e falar, pronto, eu só queria isso? E é isso que está acontecendo nos dias atuais, as pessoas, eu falo também de outras religiões, o próprio inimigo, outros deuses, consegue iludir o povo, a enganar o povo, oferecendo, olha, vai lá, faz esse trabalho que eu vou te dar uma BMW. Vai lá, faz isso daqui, gasta tal dinheiro para mim. O próprio inimigo falando, gasta isso tal para mim, que eu vou te abençoar, vou fazer você prosperar. Até certo momento, você vai acreditando. Só que como ele é o pai da mentira, o que acontece? A pessoa gasta dinheiro, a pessoa faz trabalho, a pessoa às vezes faz um ato com o seu corpo e no final, o que acontece? Satanás vira a costa para ele e fala, vai lá seu bobo, eu só queria isso. Eu só queria a sua atenção para mim. Eu só queria que você me adorasse. Eu só queria que você colocasse eu em primeiro lugar. E Satanás vira a costa para esse povo por quê?
porque ele não é igual a Jesus. Ele não tem palavra da verdade. Ele não pode te prometer algo e no final ele cumprir, porque ele é o pai da mentira. Então isso que está acontecendo até dentro das igrejas Satanás tenta tirar o nosso foco, a nossa adoração para o Senhor. E eu gosto muito do povo de Israel. O povo de Israel, um povo escolhido, é um povo que Deus ama, mas o povo de Israel sempre oscilava para gente. O povo de Israel tem noção disso? A exclusividade que essa nação, que esse povo, era exclusividade do próprio Deus, do próprio Senhor. Só que eles oscilavam por quê? Uma hora estava na presença, adorando, e uma hora estava o quê? Ah, quer saber? Estou com saudade do Egito. Quer saber? Vamos adorar outros deuses. Vamos fazer idolatria. Então, esse povo não entendeu o que era a verdadeira adoração para o Deus que eles estavam servindo. Porque se eles reconhecessem verdadeiramente quem era o Senhor na vida deles, eles não ficavam oscilando. Eles não ficavam falando, eu estou com saudade do passado, estou com saudade do Egito. Ah, vamos idolatrar outros deuses. Tanto que aí começa lá, se formos ler em 1 Samuel, começa a monarquia. Por quê? O povo começou a falar para Samuel, Samuel, nós queremos um rei. Sabe por quê, Samuel? Olha outras nações. As outras nações têm rei, tem quem possa julgar, tem quem possa estar no trono. E aí... É isso aí que é o problema hoje, é esse, né? Uhum. Que a gente olha muito pro mundo e a gente quer... A gente não, né? Muitos querem se comparar. Na verdade, Deus ele nos trouxe aqui, ele nos colocou aqui para ser o sal da terra, a luz do mundo, né? Pra gente, pra igreja fazer diferença no mundo. Só que aí estamos fazendo o contrário. Aí estamos fazendo o contrário. Estamos trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja, né? E isso aí está sendo muito complicado. E achando que estamos adorando ao Senhor, mas não. Nós estamos igualando quando nós trazemos algo do mundo mundano. Já estamos falando, não somos contra ideias, criatividades, inovadoras, né? Mas agora você trazer coisa no mundo para dentro da igreja, meio que você está fazendo o quê? Adorando dois deuses. Quando você pega um ato lá de fora, que sabe que a idolatria, sei lá, seja um ato musical, um ato de dança, um ato de inauguração, e a gente traz para dentro da igreja, ali você acaba dividindo o Senhor. Por quê? Porque, como o presbítero falou, ou você adora um ou a outro. É por isso que Jesus falou para os discípulos, no Sermão na Montanha, ele falou, não tem como servir a dois senhores. Ou serve o Deus do próprio dinheiro, ou serve ao Senhor. E é isso que está acontecendo. Porque a divisão de adoração, né? Isso. E quando você divide algo, alguém vai ficar sobrando. Porque vai ter momento ali que tu vai fazer mais para um e o outro vai ficar na falta. Então, e olha como que Deus é maravilhoso quando ele fala isso, é que ele não te obriga a você adorar ele. Não. Eu acho muito interessante que Jesus vai falar assim, ó, vocês não podem adorar dois deuses. Ou vocês adoram o dinheiro, a mamon, ou vocês adoram a Deus. Então ele deu uma alternativa. É com vocês. O critério é seu. Alternativa. Aí eu vou lá para aquela passagem que Jesus diz assim, do que reclama um homem senão dos seus próprios pecados? A escolha é do homem. Aí te traz nesse quesito aí de trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, e é verdade isso aí. Porque infelizmente tem algumas coisas e a gente tem que sempre se perguntar o porquê e qual é o propósito. Sim. É igual o irmão falou verdadeiramente, não somos aqui os turrões, não aceitamos isso, não aceitamos aquilo, não. A gente sempre se pergunta qual é o propósito. Isso. Qual o propósito disso? Até se a gente for botar um copo d'água aqui dentro no nosso meio aqui, a gente vai querer saber por qual o propósito. Ó, a partir de hoje a gente não quer mais usar copo branco, vamos usar copo verde. Mas qual o propósito? Algum porquê tem.
Entendeu? Ah, não, mas Explicação. porque lá no. Eu vi numa novela que lá agora os copos são verdes. Não, aí estamos. Entendeu? Eu tô trazendo um simbolismo, que às vezes a pessoa não pode estar fazendo. A pessoa que está em casa pensando, né? Não, eles estão reclamando até de copo. Não, tô Pra trazendo um entender símbolo para melhor. vocês entenderem. Sim. Entendeu? Porque isso vai para todas as coisas. Sim. Entendeu? E às vezes a gente não se apercebe. É num corte de cabelo, é num. Hoje é menos, mas antigamente você é mais novo do que eu. Uhum. Eu passei uma época que era das novelas, né? E rapaz, tudo que tinha das novelas viravam-se modas e modas pesadas, assim, Uhum. de todo mundo andar igual, né? Todo mundo ficar igualzinho, entendeu? Então assim, e isso vinha pra dentro da igreja. Como é que pode, né? Uhum. Coisas que era coisas de novela, coisas daquela época, e as pessoas traziam isso pra dentro das igrejas. Aí entra aquela palavrinha que infelizmente tem tirado muitas pessoas da igreja. Não tem nada a ver. Principalmente nesse século. Ah, irmão, poxa, tu tá falando sobre isso, mas isso não tem nada a ver. Ah, irmão, mas isso aí não tem nada a ver, isso aí. Somente é fechado, não é aberto. Somente não é aberto. Entendeu? E a gente vai acabando. E aí, a gente vai, fala, e as pessoas estão sempre nesse questionamento. Não, mas não tem nada a ver. Não, mas é porque é só um negocinho. É só eu vou ali naquela festinha. Não, eu vou. Faz O parte pastor, da o pastor igreja. vai me entender, eu não vou no culto hoje, mas eu vou porque hoje eu vou num cinema com os amigos, me chamaram, que não sei o quê. A gente é proibido de frequentar cinema, coisa não. Só que não podemos trocar a adoração ao Senhor por essas coisas. Aí é onde está a chave do problema. O problema ele mora aí, quando a gente começa a trocar Deus por esse tipo de coisa. Num dia que tem tanto. A palavra do Senhor vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Ah, irmão, mas eu não posso estar no culto hoje porque eu marquei hoje uma saída com os amigos. Mas você tem uma semana, tem 7 dias. Tinha que ser no domingo. Um dia do culto. Aí, irmãos, isso me remete a uma outra situação. Hoje a nossa live está sendo só de puxar a orelha, né? Mas não, é tudo na bênção do Senhor, tá? É tudo na bênção do Senhor. Mas é um bate-papo aqui, né? E a gente vai refletindo muito sobre as coisas, né, que vão acontecendo. Sim, pra nós. Pra nós também, né? Isso também isso também corta pra nós aqui também, né? Todos. E isso me remete a uma situação que eu já vi muito acontecer, daquela pessoa estar em casa, desesperada, com as portas fechadas, pedindo desesperadamente: Senhor, abre a porta, abre a porta, abre a porta. E Deus abre a porta para aquela pessoa. Mas quando ela começa a trabalhar, salve aqueles que não tem como mesmo, né? Igual a minha situação, né? Que tem semana que eu não posso estar por causa do trabalho, mas tem pessoas que podem estar na casa do Senhor. Aí ela vai falar assim: não, mas hoje é o meu dia de descanso. Aí eu vejo que as coisas começam a dar errado e as pessoas querem questionar Deus. É verdade. Senhor, mas por que essas coisas estão acontecendo? Por que a porta se fechou? Mas será que você estava dando a verdadeira adoração ao Senhor? Perdeu o foco. Será que você tem entrado por a porta da igreja para agradecer ao Senhor por aquela porta estar aberta? Será que quando você chega no teu trabalho, você dobra o seu joelho, ou se não tiver como dobrar o teu joelho, mas você leva o teu pensamento a Deus e diz assim: Senhor, muito obrigado por essa porta aberta. Glória. Ou achamos que Deus fez mais que a obrigação de fazer aquilo dali? É um caso a se pensar, para a gente poder ter um relacionamento com Deus. Eu vejo muitos ensinamentos de Cristo nos ensinando a ter um relacionamento com Deus.
Porque naquela época eles tinham Deus muito distantes. Eles tinham Deus muito distante, né? Como um ser inalcançável. E Jesus vai dizer pra gente, Deus está tão próximo de nós. Podemos orar a Ele, clamar a Ele. Podemos estar aqui em algum momento desse aqui e Ele está conosco. Jesus, ele veio para tirar aquela visão das pessoas que Deus, ele era só aquele ser que castigava todos, mas Jesus veio nos mostrar que Deus é nosso Pai e nos ama como um Pai. Quando ele vai falar aquela passagem que eu acho muito bonita, quando vai dizer: será que um filho pedindo um pão ao pai, o pai daria uma pedra a ele? Da mesma forma é o que Deus faz por nós. Então, assim, o amor que Deus tem por nós é o que nos traz até aqui. A alegria de estar na presença do Senhor é o que nos move e nos traz até esse momento. De estarmos aqui adorando, de estarmos aqui fazendo essa live, levando a palavra do Senhor até o seu lar. Às vezes você que está em casa aí agora, não está tendo força para vir para a casa do Senhor. E você que está em casa agora, você está pensando: eu acho que eu sou uma dessas pessoas que ele está falando. Eu era aquela pessoa que estava lá adorando, que eu estava ali clamando, estava rasgando meu coração, chorava na presença de Deus. Mas as atribulações foram entristecendo. E hoje se encontra parado. Só que, como falamos lá no início, ainda há esperança. Glória a Deus. A esperança para mim, a esperança para você, e a esperança para você que está em casa agora, a esperança para aquela pessoa que você tem buscado. Ainda há esperança. Glória. Ainda há tempo de você se colocar de pé. Ainda há tempo de você buscar a presença de Deus. Ele está aqui. Aleluia. O Espírito Santo que nos consola ainda está aqui e tem nos consolado. É no momento que a gente mais está triste, o Espírito Santo nos consola. Glória a Deus. O Espírito Santo nos abraça e nos diz: eu estou contigo em todos os momentos. Aleluia. Então, nesse momento, eu queria levantar um clamor por você que está em casa. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, Deus. Deus de graça, Deus de poder. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor Deus Santo, por esse momento de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Sim, Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Senhor Deus Santo. Sim, Eu tomo a vida do diácono Igor, Pai. Sim, Deus. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Glória a Deus. Toma a vida do pastor José Nilton, Pai. Sim, Senhor, toma ele em Tuas mãos, Senhor Deus Santo. glória, glória a Deus. Pai eterno, toma a direção dessa casa, Senhor. Sim, Deus, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha abençoar, Pai eterno, a vida de cada um, Senhor Deus Santo, que está ouvindo essa live, Pai. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, leva a nossa voz, Senhor, leva, Senhor Deus Santo, a nossa petição, Senhor Deus Santo, a chegar, Pai, aonde não podemos chegar fisicamente, Pai. Sim, Pai. Senhor, na live passada, quantos, Pai eterno, quantos ouviram essa oração? Aleluia. Ouviram, Senhor Deus Santo, esse clamor, Pai. Sim, Pai. Encontra essas Senhor, pessoas, Pai. Encontra essas famílias. Resgata os verdadeiros adoradores, Encontra, Pai. Teus filhos, teus servos, Pai. Os verdadeiros adoradores, Pai, que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Glória, glória a Deus. Pai eterno, Aleluia. adentre os lares, Senhor Deus Santo. Glória, Adentre os glória, lares, glória. Senhor, porque a Tua presença, onde ela entra, Pai, o inimigo Sim, tem que sair, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aonde o Senhor adentra, Pai, o inimigo tem que bater em retirada, Pai. Aleluia, Deus. Sim, Pai. Porque ele não pode ficar no mesmo ambiente que o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aonde o Senhor entra, Pai eterno, Deus, teus filhos, a doença Pai, tem que bater em retirada. Pai, em nome de Jesus. Aonde o Senhor entra, Pai, Teus filhos, o espírito maligno tem que bater em retirada, Pai. A libertação acontece, Senhor. Fazer, Pai, o Senhor pode. Aonde o Senhor está, Pai,
A fome não pode reinar Glória, junto, Senhor. glória a Deus, aleluia. Aonde o Senhor está, Pai, a Glória. fraqueza não pode, Senhor Deus Santo, estar junto, Senhor. Sim, Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Toma, Senhor Deus Santo, esse que está ouvindo esse clamor agora, Pai. Aleluia, Deus. Senhor Deus Santo, Deus amado. Une, Senhor Deus Santo, a minha oração com a oração, Pai eterno, do diácono Igor, Pai, que continuará esse clamor, Em Senhor. nome de Jesus. Une, Senhor, nossa oração, que ela chegue como um cheiro suave à tua narina, Pai. Glória, Em nome glória. de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus, Pai, Senhor, Deus e meu Pai, Senhor, em oração e concordância com o teu servo, Pai, do presbítero Sérgio, Pai. Senhor, assim como está sendo nessa live, Pai, o tema, Pai, sobre adoração, Pai. Glória a Deus, Senhor, aleluia. quantos de nós, Pai, muitos de nós, Pai, muitas das vezes entramos em um culto, Pai, ou até mesmo em casa, Pai, não conseguimos mais te adorar em espírito e em verdade, Pai. Não conseguimos mais te adorar, Pai, com nossos corações, Pai. Senhor, quantas pessoas estão te adorando apenas com os lábios, Pai, mas o coração Deus está, Santo, Pai, aleluia. afastado, Pai. Mas o coração está distante de Ti, Pai. Senhor, é isso que o inimigo quer para as nossas vidas, Pai. O inimigo, ele quer, Pai, tirar a gente do foco, Pai. E o nosso maior foco é apenas glória a Deus, aleluia. Adoração, Pai. É te adorar 24 horas por dia, Pai. E dizer que o Senhor é santo, 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 Pai. Senhor, quantos de nós estamos perdendo essa essência, Pai? Deus Senhor, quantos de nós poderoso, estamos aleluia. trocando, Pai, a verdadeira adoração, Pai, por um algo, Pai, por um preço, Pai, por alguma coisa em troca, Pai. Senhor, mas como o presbítero Sérgio falou, Pai, não importa se nós estamos na prova, se estamos doentes, se estamos necessitados, Pai, ou se estamos na bonança, Pai, mas a nossa adoração tem que ser a mesma postura, seja na alegria, Glória a seja Deus, na aleluia. tristeza, Pai. Senhor, então eu te peço esta noite, Pai, a cada um que está, Pai, nessa live, que está em casa, Pai. Senhor, quantos de nós perdemos a essência da adoração, Pai? Glória a E Deus, só para aleluia. nós voltarmos a adorar verdadeiramente, Pai. Isso não depende do Senhor, não depende de pastor, não depende de líder, Pai, que nós culpamos, depende de nós mesmos, Pai. Porque a tua palavra diz lá em Lucas capítulo 15, Pai, quando o filho pródigo saiu da casa do pai, quando ele se encontrou, Pai, aonde no ambiente que não era para ele estar, aí a tua palavra diz, e caindo em si, Pai. E quando fala caindo em si, ele teve consciência, Pai, daquilo onde ele não deveria estar, Pai. Deus Que Santo, nesta aleluia. noite, Pai, faça nós cairmos em si mesmo, Pai. Faça nós abrirmos, Pai, a nossa consciência, Pai, para nós mesmos e falar aonde que eu caí, aonde que eu tropecei, aonde que eu errei e deixei a minha essência de um verdadeiro adorador, Pai. Senhor, nos ensina esta noite, Pai, a te adorar, Pai. A te adorar em qualquer ambiente, Pai. A te adorar em qualquer situação, Pai. Nos ensina, Pai, assim como os salmistas estão nos ensinando quando nós, Pai, estudamos as Escrituras, é te adorar mesmo angustiado, Pai. Te adorar mesmo quando a ansiedade bater, quando a porta se fechar, Pai. E quando a porta também abrir, é continuar te adorando, Pai. Glória a Deus, Então que aleluia. esta noite, Pai, cada um que está nessa live, Pai, abra a vossa mente, Pai, e faça, Pai, aonde nós caímos, Pai, aonde nós erramos, que perdemos a nossa essência de adorador, mas traga de volta, Pai, para nós, traga de volta esse amor, Pai, essa chama, Pai, para nós te adorarmos, Pai, em espírito e em verdade, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Bem, a Glória paz a do Deus. Senhor, queridos. Louva a Deus pela sua vida. Você que está participando dessa live foi alcançado por essas palavras de bênção, na qual o presbítero Sérgio e o diácono Igor estiveram aqui alguns minutos. O único propósito dessa live é abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Nós somos daqui do Ministério Família Diante do Altar. A nossa igreja está aqui na rua Munitoba, número 47. E o 42. ponto de referência é 42,
O ponto de referência é aqui atrás do Clube Mocidade de Anchieta. Não tem como errar. Se chegar aqui na Praça Nazaré, é só você perguntar onde fica o Clube Mocidade de Anchieta, e você vai nos encontrar aqui, e será uma honra e um privilégio, né, receber a sua visita. Não importa qual sua denominação, não importa qual sua religião. O mais importante é nós estarmos adorando ao Deus que fez os céus e a terra. E os nossos cultos, as nossas reuniões, toda quarta-feira, a partir das 19h30. Sexta-feira nós temos o culto de libertação, a partir também das 19h30. E no domingo é o nosso culto de louvor e adoração, a partir das 18 horas. Nós estamos aqui orando pela sua vida, pela vida da sua família. E eu quero também fazer um convite especial essa semana. Nós estamos aqui comemorando 15 anos do aniversário da nossa igreja. Então, nós vamos ter aqui uma festa no sábado, dia 17, no dia 18. E você é o nosso convidado. Você pode vir junto com a sua família, junto com os seus amigos, que nós vamos recebê-lo aqui e dar honra a você, porque com certeza o maior, aquele que está de braços abertos para receber, é o próprio Cristo, que vai estar no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Com certeza ele vai abençoar a sua vida e a vida da sua família. Tá? Então, desde já eu quero agradecer a você que está nos ouvindo, você que está participando, você que ainda vai ouvir, né, vai ter o privilégio de ouvir essa live. Que Deus abençoe a você, a sua família, todos da sua casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu agradeço, em nome de Jesus, pelo privilégio de você parou durante esse minuto para ouvir a palavra do Senhor, e com certeza você foi abençoado nessa noite. E para a glória do nome do Senhor, nós ministramos a bênção não só sobre a sua vida, mas também sobre a vida de toda a sua família, em nome de Jesus. Receba a vitória da parte de Deus para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém, amém, amém. Foi o convite, não foi meu. Foi um convite especial do nosso pastor. Então, se fosse você, viria aí no sábado, às 19h30. E no domingo, às 18 horas. Estaremos aqui de braços abertos para, como o pastor falou, né? No sábado, às 19 horas. 19? Então, no sábado, às 19 horas, estaremos aqui de braços abertos para te receber. E você que está ouvindo, eu te desafio a trazer um convidado. Glória. Você que vai vir já, então já arrecada todo mundo, traz aqui, que vamos fazer uma grande festa aqui, vamos nos alegrar na presença do Senhor. E o convidado principal vai estar aqui, que é o Espírito Santo de Deus. Então já vai estar aqui conosco para estar nos adorando. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Estamos melhorando a cada dia mais, estamos trazendo mais recursos. Nosso pastor aqui chegou já no finalzinho, mas veio aqui dar um beijo na rosa, veio aqui dar botar a cereja no bolo. Foi uma live maravilhosa esse tempo aqui que tivemos aqui batendo esse papo aqui. A hora passa... Quinta-feira. Quinta-feira novamente estaremos aqui com a nossa live. Já vamos estar chegando mais cedo dessa vez, vamos começar às 7 horas. Vamos conseguir começar às 7 horas. Essas duas lives que fizemos não conseguimos chegar às 7 horas, mas dessa a gente vamos conseguir, em nome de Jesus. Continuo pedindo a vocês que continuem mandando mensagem, trazendo um feedback, tá assim, tá assado, assim ficaria melhor, ou assim ficaria desse jeito, porque estamos aqui para trazer o melhor para o Senhor, e às vezes estamos fazendo aqui e não temos a noção como é que vocês estão recebendo na casa de vocês. Então, se vocês puderem também dar esse feedback, e podem mandar até nas conversas antigas, ou mandar um messenger, né? Do nossa igreja, um pedido de oração, um pedido, porque às vezes aqui ao vivo, você não está no ao vivo, você vai ver depois. Aí tu vai lá no Messenger, manda lá, bota lá um pedido de oração, orar pela tua família, orar por você, orar por alguém doente, enfermo. Adoramos aqui ao Deus que cura, o Deus que liberta. Então,
bota lá, alguém que está precisando de libertação, bota lá que nós vamos estar orando e intercedendo pela tua vida e pela vida da tua família. Amém? Vamos fortificar mais uma vez o endereço aqui da nossa igreja, Rua Manitoba 42, pontos de referência, né? A rua atrás do Mocidade. Se não conheceu a Mocidade, tem a Praça Nazaré também. Se chegou na Praça Nazaré, chega aqui na igreja, entendeu? Tem como chegar aqui, só perguntar que todos conhecem aqui a nossa igreja. Amém? Te convido a estar conosco e vou dar esse prazer para ele. Depois da nossa festividade vai ter o nosso culto jovem, primeiro culto jovem, primeiro do ano, dia 31 de maio às 19h30. Nós convidamos vocês a estar aqui. Vai ser um culto abençoado, com um pregador excelente. E nós queremos que será um culto para a honra e glorificação do Senhor. E só aproveitando sobre as redes sociais. Sim. Nós já colocamos aí no comentário, para quem está ao vivo e vai assistir depois. E é aqueles que também às vezes falam, pastor, eu não consigo ir na festividade, que eu moro longe, que eu moro tal estado, tal local. Mas através do Instagram da igreja que botamos aí, ADMFDA_OFC, ali no culto pode ser gravado, postado ao vivo. Então você que não vai conseguir realmente vir, que é de longe, você pode acompanhar ali as notícias, os flyers. Então só seguir a gente no Instagram, que está aqui nos comentários escrito já, para você que está ao vivo ou que vai ver depois. Só seguir que você vai receber a notificação. E ali você pode também mandar no direct a mensagem, como o presbítero falou, pedido de oração, testemunho, e até mesmo falar, pastor, poxa, se eu me dá a oportunidade de eu ir aí, ou ligar ao vivo para eu contar um testemunho, que foi através dessa live. Foi até bom então fica à vontade. Até bom tocar nesse assunto, que já vamos estar disponibilizando para as próximas lives o número de WhatsApp. Você que quer mandar um testemunho, quer mandar um pedido de oração, quer trazer uma mensagem, né, para falar algo da parte do Senhor, para a gente estar mandando também, você vai poder mandar teu áudio e falar aqui também ao vivo aqui conosco aqui. E a tendência, irmãos, é sempre melhorar. Estamos aqui com várias ideias, vários projetos aqui para melhorar essa live. Aqui vai ser o nosso cantinho, da onde a gente pode se reunir e entrar dentro dos seus lares, para levar a palavra do Senhor, levar a oração, levar um acalento. Às vezes as pessoas estão em casa agora chorando, né? Achando que não tem mais jeito, e às vezes está ali passando, vendo um monte de bobagem, né? Vendo um videozinho e cai aqui na nossa live, onde tem a palavra do Senhor, onde tem louvores, e Deus vai tocar o teu coração, Deus vai te trazer até aqui, Deus vai te conduzir até a nossa live. Mais algum recado que eu não esqueci? Tá tudo certo. Queria agradecer aqui, né? Não podemos deixar de agradecer a nossa diaconisa Verônica, que esteve conosco aqui na live também, o nosso irmão Adilson Portela também, que está conosco aqui também na live. Ele é o nosso pastor, o professor da Escola de Profeta. Irmão, foi até bom tu falar. Já está pregando domingo. Passa o pastor do então, o nosso pastor aí, que também está conosco aqui na live, estará pregando no domingo também, né? Da festividade. Então, palavra abençoada. Não é miojo, não, é uma feijoada. É um alimento forte que... Uma feijoada espiritual que vai te deixar forte. Não é comidinha, não é papinha não, não é mingau não. É feijoada, é espiritual, é comida pesada. Tu vai sair aqui cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Então eu te convido a vir aqui. Também no sábado também vai ter uma pregadora também abençoada também. Pastora Edneia Ferraz. Também palavra abençoada também. Venha que você só tem a ganhar. Então, nossa escola de profetas também, que o nosso pastor aí que dá aula, eu não tenho conseguido por causa da minha escala de trabalho, mas quem tem vindo tem falado, tem só escutado testemunhos maravilhosos dessas aulas abençoadas. E ainda tem vaga? Tem. Ainda tem vaga.
E o curso é R$100? Não, é Acho gratuito. que eu vejo um zero o quê? 0800. 0,800? Ah, que isso. Então você está perdendo tempo então de não estar vindo. Um curso desse é abençoado. Não De importa. graça tu não encontra em qualquer lugar. Não importa Só- a sua igreja. Não importa qual a igreja, qual a tua denominação. Até se você não está frequentando igreja, venha. Venha aprender da palavra do Senhor. Vem aqui que você vai ser abençoado, você vai aprender a verdadeira palavra do Senhor. Então venha, te fazemos esse convite às segundas-feiras, de 15 em 15 dias. 19h30. Foi essa segunda agora não teve? Teve. Então, Ontem. segunda agora teve, não vai ter na outra, aí na próxima vai ter e assim sucessivamente, entendeu? Então você marca aí na tua agenda, começa com o horário? 7h30. 7h30, Família Diante do Altar, Rua Manitoba 42, próximo ao Clube Mocidade. Dia 26 de maio a próxima. 26 de maio. Então marca na tua agenda aí, venha que vai ser bênção aqui na nossa igreja, amém? Nossos trabalhos, que você também queira nos fazer uma visita, na quarta-feira pela manhã temos a nossa consagração abençoada. Deus tem bradado aqui nesse lugar, na nossa consagração, as nossas irmãs ali na mesa de oração ali têm orado, têm buscado ao Senhor. Também temos nosso culto na quarta-feira, às 19h30, nosso culto da palavra, nosso culto do estudo da palavra tem sido abençoado. A pastora tem trago um estudo abençoado aqui. Te convidamos aqui também a estar aprendendo conosco sobre, estamos falando sobre as portas e tem sido uma bênção aqui nesse lugar. Na sexta-feira temos nosso culto de libertação. Estamos na nossa campanha. Não, a campanha encerrou. Encerramos a campanha agora, mas já está começando outra. Mas tem sido bênção também os cultos de libertação. Venha nos fazer uma visita também. No domingo temos a nossa escola dominical pela manhã, às 9 horas. E temos também o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, às 18 horas. Então venha, escolhe um desses dias aí, vem nos fazer uma visita. Você vai ser muito bem recebido aqui na nossa igreja, vamos te receber de braços abertos. Amém? Amém? Irmãos, estaremos encerrando a nossa live. Foi maravilhoso estar com vocês aqui nesse tempinho que Glória. a gente passa aqui não, mas já foram quase 1h20 de live aqui. A gente passou rápido, né? Se desse, a gente ficava aqui até 9 horas, 8 horas da noite aqui, mais 9, 10 horas da noite aqui. Mas vamos chegar nesse tempo aí. Escuta eu te falando, vamos chegar nesse tempo aí. Que vai ter tantas pessoas aqui que a gente vai ter que dar oportunidade, a live vai crescendo, então a gente vai deixando Deus usar aí, o negócio vai fluir. Amém? Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço ao nosso irmão Igor também. Amém. Também que vai estar fazendo essas considerações finais e estaremos passando para o nosso pastor para estar encerrando a nossa live. Não, aí vai encerrar. Tá. Aí tu fala alguma coisa aí também. Tá bom. Só aí nós queremos agradecer, né, a cada um que assistiu essa live, a minha presença aqui no presbítero Sérgio e do pastor Zenilton. E peço que os irmãos não deixem de assistir essa live com uma família, em casa, no trabalho, onde que estiver. Que eu creio que às vezes nós perdemos tanto tempo com o Instagram, com o Facebook, para ver outras coisas que não edificam, mas eu creio que essa live é edificante para a sua alma e para o seu espírito, amém? Eu vou passando as palavras para o nosso pastor presidente. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmãos, ao nosso professor, pastor Adilson Portela, que está acompanhando, e você também que está nos acompanhando nesse momento. Eu glorifico a Deus pela sua vida. E desde já o convite está aberto para você, para os seus amigos, para a sua família, estar conosco aqui, participando das nossas reuniões, nesse momento que nós adentramos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu quero abençoar a sua vida agora, fazer uma oração e estaremos encerrando em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento na qual nós estivemos aqui adorando e glorificando o teu santo nome. Glória a Deus. Senhor, eu te dou graças por essas vidas, Senhor, que tiraram um tempo para ouvir a tua palavra.
para estar presente, Senhor, nesse momento na qual os teus filhos, Senhor, explanou a tua palavra. A tua palavra diz que ela não volta vazia. Senhor, alcança o coração daquele que está ferido, daquele que está enfermo, daquele que está doente, daquele que está passando por problemas dentro da sua família, talvez esteja no leito de um hospital, talvez esteja passando por um problema de financeiro, ele perdeu o emprego, mas, Senhor, nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra diz que Tu provê todas as coisas. É um Senhor que está conosco todos os dias, e a Tua palavra diz que nós só estamos de pé porque a Tua mão forte, ela tem nos sustentado. Visita cada um dos Teus filhos que estão ouvindo nesta noite, Senhor, nesse momento, ó Pai. Toma a vida de cada um nas Tuas mãos. Cobre com Teu sangue. Eu repreendo todo o mal, Senhor, que tem se levantado contra essas vidas, porque a Tua palavra diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A Tua palavra diz que Tu és o nosso general de guerra. Tu nunca perdeu uma batalha. Pai, eu abençoo essas vidas, eu abençoo a sua família com toda a sorte de bênção. Dá uma noite de paz, um sono reparador e uma quarta-feira de vitória. Nós te agradecemos e já te glorificamos e exaltando o Teu nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, a sua família, a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai? Você vai? Não, porque o meu tá com delay. Agora você vai. Pô, só esse